Cozinha da Elo e vou passar aqui uns dias com vocês nessa Semana Sem Glúten, pelo Tá Na Mesa e Clínica Einstein. Durante essa semana, a gente vai conversar sobre algumas questões envolvendo a alimentação sem glúten, né? Isso, as pessoas se assustam um pouco porque o glúten faz parte do dia a dia de muita gente, isso há milênios, né? O glúten está em muitas coisas. Quando se pensa em glúten, a primeira coisa é lembrar da farinha de trigo. Só que o glúten também está na cevada, também está no centeio e em outros cereais como espelta, coisas que a gente nem lembra. Para complicar um pouco mais essa vida, a gente ainda encontra glúten em produtos industrializados que nem se imagina, como por exemplo a mostarda, o ketchup, que teoricamente não tem nada a ver com a farinha de trigo ou de centeio ou de cevada. Bom, outra questão assim muito importante é a questão da contaminação cruzada. O que é isso, né? As farinhas, elas são pós muito finos. Essas partículas voam com uma facilidade assim impressionante. Então o que acontece? A aveia é processada num moinho em que se processa também a farinha de trigo. Pode acontecer dessa contaminação acontecer. Quer dizer, um pouquinho de trigo sobrou no moinho, algo que quase nem é visível, né? E entrou em contato com a aveia e essa aveia ficou contaminada, é o que se chama então a contaminação cruzada. O que acontece? Você tem que se certificar de que a marca que você está comprando realmente certifique que o produto não tem glúten. O trigo é um cereal, ele dá elasticidade, ele dá estrutura, ele encorpa aquele produto e ele dá umidade àquilo tudo. Bom, então um pão feito com farinha de trigo contém todos esses elementos que fazem com que ele seja macio, tem uma textura gostosa, que ele fique úmido no outro dia, não só necessariamente na hora em que saiu do forno. Não existe nenhuma outra possibilidade que sozinha resolva toda essa questão. Se você vai preparar uma receita realmente sem glúten, você vai ter que ter uma mistura de outros produtos para conseguir chegar a um resultado que seja semelhante àquele do trigo. Bom, quanto às farinhas, o mais importante de tudo é abrir um pouco os horizontes. Como a farinha de trigo sozinha não tem um substituto, a gente tem que pensar em 1000 outras possibilidades. Eu fiz aqui uma amostra de algumas das possibilidades, existem outras, tá? A gente tem a farinha de arroz. A farinha de arroz é fundamental para praticamente todas as receitas que não levam glúten. Ela dá estrutura, ela dá forma, é a farinha de base. Só que ela sozinha ela não resolve. Sozinha ela vai dar um resultado muito pesado. E a farinha de arroz, assim como a farinha de trigo, a gente vai ter na versão branca e a versão integral, né? Não é muito bom usar integral sozinha. Quando for integral, usa meio a meio. Meio farinha de arroz branca, meio integral. Outro produto que dá muitas coisas importantes é o milho. Do milho a gente vai ter o fubá, que não contém glúten, zero glúten, e isso aqui no Brasil é muito fácil de encontrar. A gente vai ter a farinha de milho amarela, bijuzinha, flocada, que também com ela você pode fazer várias coisas gostosas, pode fazer um bolo de milho amarelinho, você pode fazer farofa, pode fazer cuscuz. Além disso, o milho, ele vai te dar os flocos de milho, que a gente vê de manhã para usar como cereal no meio de uma granola. Só que qual o problema? A maior parte dos flocos de milho que a gente encontra por aí, inclusive esses de caixinha do supermercado, quase todos contêm glúten por contaminação cruzada. Então é importante ir atrás de alguma marca que não tem escrito que não contém glúten. A gente vai ter algo que é importantíssimo, porque ele vai espessar, ele vai dar textura e ele vai dar umidade às minhas receitas,
que é simplesmente o amido de milho, que é esse aqui, ó, que a gente já conhece, que quase todo mundo tem em casa, que é a maisena. Em seguida, a gente vai... tem a aveia, que já tá por aqui, né? Que normalmente a gente encontra em flocos mais grossos, em flocos mais finos, e também a gente tem a farinha de aveia que tá por aqui, ó, bem fininha, que também pode ser usada em pães, em várias outras coisas. A fécula de batata, que também, olha, ela se parece bastante com o amido de milho, né? Essa fécula de batata é super importante porque, assim como a do milho, ela também dá estrutura, dá uma textura crocantezinha, é ótima para fazer biscoitos, mingau e tudo mais. A gente vai para um ingrediente que é simplesmente maravilhoso e que dá produtos incríveis, é a nossa querida mandioca, que dá 2 ingredientes aqui essenciais para as receitas, que são os 2 polvilhos, o polvilho doce e o polvilho azedo. Os 2, eles são responsáveis pela elasticidade de várias receitas, né? Porque pensa num pão de queijo, o pão de queijo tem um grudinho, esse grudezinho faz com que ele se mantenha elástico, né? E a massa sem glúten não tem essa elasticidade. E para isso a gente vai ter o polvilho doce e o polvilho azedo. Qual basicamente a diferença? Os 2 têm uma fermentação um pouco diferente. Um fermentou mais que o outro, então um começou a ficar mais azedinho. O que acontece? O azedo, ele tem um poder de expansão maior. Então ele estufa mais, ele cresce mais. Isso é super importante quando a gente vai fazer os pães, tá? Coisas que dependem do fermento biológico. Além dessas aqui, a gente vai ter outras farinhas, que vai ter farinha de quinoa, as farinhas de linhaça, farinha de amêndoa, que mais? A farinha de sorgo, que é também um cereal incrível, que no Brasil ele é muito utilizado na alimentação de animais, os bovinos principalmente. Ele dá um pão integral delicioso. Farinha de teff, que é um outro que no Brasil ainda é pouquíssimo utilizada, que ela é uma farinha também que tem muitos nutrientes. É um ingrediente que também é natural, ele é feito a partir da fermentação de açúcar com uma bactéria que se chama goma xantana. Ela funciona como um grudezinho, ela dá viscosidade a várias massas. Um outro ingrediente que também ele é usado muito em geleias, para fazer com que a geleia fique firmezinha e também entra em várias receitas, é a pectina, tá? A pectina também você vai achar em lojas de produtos naturais. E depois a gente tem aqui, eu acho que eu já falei de tudo, o whey. Whey é uma proteína de leite feita do soro do leite. Ela entra principalmente no preparo de pães e deixa o pão com uma cremosidade assim um pouco maior. Bom, além das farinhas, a gente tem grãos e sementes. A gente tem os gergelins aqui, que tem o mais claro, o mais escuro, ou um gergelim tostado em flocos, que é super interessante. As sementes de abóbora, de girassol, os flocos de milho, os flocos de arroz, que dão uma textura super interessante. Depois a gente tem a linhaça, que tem a dourada e tem a marrom. A gente tem chia, a gente tem o painço ou milheto. Além disso, a gente tem a quinoa, tem o amaranto. Enfim, é um leque grande de opções que você, começando a conhecer e a utilizar, eu garanto que você vai abrir um mundo bem grande e as suas receitas, o seu dia a dia vai ser melhor.